Ela disse ao seu pai que sentia cheiro de sangue vindo dele. Seu pai não falou nada e começou a se distanciar deles. Ela pensa que foi muito direta. O mordomo diz que o pai dela agiu assim pois tinha muito trabalho para fazer. Ela diz que está bem. No jardim, ela pergunta para Kun o que fazia enquanto ela dormir, já que ele não estava ali pela manhã. Ele disse que deu uma volta pelo império. Ela fica surpresa que ele viu todo o império por uma noite pela manhã. Ele pergunta para ela se está bem por conta da sua expressão triste. Ela diz que cometeu um erro com seu pai ao dizer que cheirava a sangue. Kun diz que ele cheirava a ervas e diz que esse cheiro incomodava seu nariz e perguntou se ela não sabia. Ela não sabia e pergunta para si mesma se deixado ele doente, talvez por ela ter sobrevivido e ter torcido a história. Enquanto isso, seu pai observa ela do seu escritório e perguntando a Dante, o mordomo, se é comum uma criança brincar sozinha. Dante responde que o comum para crianças de 6 anos ter amigos, já que as esposas organizam festas para as crianças. Dante acredita que a senhorita já fez um amigo, um gato muito lindo. Dante ainda disse que ele estava buscando por muito tempo, que é uma sorte que a senhorita estava salva e que ele poderia dar um abraço agradável. Mas o pai dela diz que não pode, e que nesse dia tinha tirado a vida de uma pessoa. Era metade vingança por parte de Yui, e a outra metade foi por ira. Ele pensa que, talvez Dante teria razão, o primeiro instinto de um pai seria abraçar seu filho perdido, mas nem sequer pode ter protegido a mãe dela. No jardim, Kun diz que a magia dela é baixa ao ponto de ser insignificante. Ela pergunta se não seria melhor força a magia para que saia. Ele pergunta se ela quer uma vida curta aos 6 anos. Ainda diz que precisaria de uma bruxa experiente para ajudá-la a obter poder sem efeitos secundários. Então ela decidiu procurar uma bruxa junto com um guardião. Na hora do almoço, sua babá diz que o seu pai não poderia estar ali para acompanhá-la. A senhorita diz que seu pai nem tinha almoçado. Ela se questiona se seu pai está muito irritado, é o que ela deveria fazer em momentos como esse. Ela pergunta ao cozinheiro qual seria a comida preferida do seu pai, mas ele responde dizendo que Sua Excelência não tinha uma comida favorita e que cansou o suficiente para continuar trabalhando. Irritada com isso, ela leva até a porta do quarto do seu pai uma cesta com pão e deixa ali na porta. Ele não respondeu às batidas na porta porque estava no banho, nem as empregadas escutaram. Depois do banho, ele queria ver sua filha, mas desistiu ao lembrar do que sua filha disse pela manhã. Em seu quarto, Kun diz que se ela quer ver seu pai, era só ir no quarto em frente. Ao sair do quarto, ela vê Dante e pergunta onde está seu pai. Dante diz que ele está em seu escritório, que está no final do corredor. Ela entra no escritório e não encontra ele. Ela encontra uma garrafa de vinho na mesa de seu pai, tenta alcançar a garrafa e consegue pegar, mas derrama um pouco nela. A garrafa não tinha álcool, mas sim ervas. Ela experimenta um pouquinho, o que deixa sua língua dormente e não consegue pronunciar direito. Então seu pai aparece perguntando o que ela estava fazendo ali. Ela finge que não sabe nada. Ao falar com a língua presa, seu pai pergunta se ela está bem. Ela responde meio complicado que sua língua está dormente. Ela se sente como se estivesse anestesiada no dentista. Ela pede desculpa ao seu pai e pergunta se ele está enojado, mas ele diz para ela parar de falar. Ele chama Dante e Hila, o médico da família, foi examinar sua língua. O médico disse que não é grande coisa e que irá preparar o medicamento. O médico pergunta se ela tomou a garrafa toda. E seu pai responde que sim, mas ela só triscou a ponta da língua. O médico disse que se sentiram incomoda a língua por uma semana por conta da quantidade de doses. Todos saíram do quarto menos seu pai, que ficou ali até ela dormir. No dia seguinte, seu língua continua dormente. Kun diz que o que ela bebeu foi uma poção de ervas paralisantes que é tão forte que faz seu nariz formigar e que faz adormecer a mente. Ele ainda diz que o corpo dela ia mal porque era jovem.
Kun lembra que, uma vez uma bruxa fez e vendeu essa poção, foi comprado principalmente por pessoas que sofriam de uma grande dor mental. Ela então pergunta se o doutor poderia conhecer uma bruxa. Kun diz que sim. Ela se pergunta se ele criou um antídoto contra o que fazia as bruxas em um só golpe e que tipo de pessoa era Hila. Kun diz que, à noite, fez um reconhecimento perto da mansão para ver se encantá-lo a Vale pudesse ser útil. Encontrou algo estranho perto da mansão. Kun disse que não parecia perigoso, mas não deixou de chamar sua atenção, assim que deixou na fronteira, longe da mansão para que esteja a salvo. Ela agradece, mas é que na próxima vez mostra-se para ela primeiro. Ela queria fazer logo sua investigação sobre Hila. Ela queria sair do quarto, mas um guarda não deixa ela sair. Ela sente medo dele por ele ser muito grande e ter uma espada grande. Ele informa que ela não tem permissão de sair do quarto até que melhore e que eram ordens do pai dela. Ela teve que ficar no quarto durante uma semana. Depois de uma semana, ela já tinha permissão de sair. Foi apresentada ao seu guarda pessoal, Aaron Torben. Ela disse que não precisava. Ela pensa consigo mesma que precisa ser mais forte e averiguar aonde Hila conseguiu a receita. Ela olhou para a mão dele e pensou consigo mesma que as mãos dele são grandes, assim que leva uma grande espada. Então ela se pergunta se alguma vez pegou na mão do seu pai. Ela diz que as mãos de Aaron são grandes e pergunta o que deveria fazer em seguida. Asron pergunta para onde ela quer ir. Ela responde que quer ver Hila. Ele diz que o viu no corredor de baixo pela manhã levando sua bolsa. No caminho ela encontra sua babá, que responde sua pergunta dizendo que Hila saiu pela manhã e que demoraria a voltar por uns dias. Mariette pergunta então sobre seu pai. Ela responde que ele vai trabalhar hoje na mansão e que jantar com Mariette. Ela fica feliz e diz que brincará bastante para comer muito com seu pai. No jardim, Mariette chama Kun e diz que ele não precisa se preocupar pois o guarda e a babá não estavam por perto. Kun tinha em sua boca umas ervas que são usadas para aumentar maná e disse para ela comer. Ela não queria porque parecia ruim, mas comeu e vomitou. Depois de vomitar, ela vê umas luzes em sua frente, mas vomita de novo e os perde de vista. Ela fala para Kun o que viu, mas ele diz que não viu nada dessas luzes. Mariette diz para si mesma que irá investigar mais tarde essas luzes, que tinham uma ligeira forma humana. Kun diz que continuará coletando ervas para ela comer, mas ela não fica muito contente com isso. No momento de jantar, ela fica surpresa por ver seu pai jantar com ela e pela quantidade de comida na mesa. Antes que Mariette comece a jantar, seu pai pergunta se ela tem amigos. Nos pensamentos de Mariette, nunca teve amigos e se fizesse amigos, provavelmente virariam as costas para ela quando descobrissem que ela era uma bruxa. Mariette diz que não precisa de amigos. Seu pai pergunta se ela quer um mascote, mas ela responde que não. Então seu pai diz para ela não recolher nada do chão e comer. Seu pai pergunta qual é a resposta dela. Ela responde que está de acordo. Mariette pergunta para Dante se ele não vai jantar, mas ele responde que já está bem alimentado. Mariette diz que seu pai deveria comer muito. Seu pai diz que ilunir com calma e que pode dizer o que quiser. Ela pensa que, se continuar indo bem com seu pai, ainda que seja um pouco, eles teriam uma boa relação de pai e filha, assim como sua mãe e ela. Nos pensamentos de Dante, o silêncio sufocante que tinha por toda a mansão foram substituídos pelas risadas relaxadas dos empregadores. O motivo da mudança foi pela chegada da senhorita Mariette. A relação entre Mariette e seu pai tivera um avanço significativo. Conversaram até sobre sobremesas. No templo, o sacerdote Rudar e o Afayer conversam sobre como a pedra de detecção, implantada no Ducado de Descartes, teria sido levada para a fronteira em um dia. Nesse caso, seria a pedra que Kun levou para a fronteira. A pedra de detecção mágica sela imediatamente a magia quando uma bruxa a toca. Eles acreditam que, se a bruxa move tal pedra para um lugar distante em um dia, acham que seria uma bruxa com grandes poderes que deve ser capturada e utilizada como sacrifício para o templo.
Em um sonho, Mariette se sentia pesada, paredes cercavam ela e ninguém estava vendo ela. Então o pai, a babá, acorda ela que em seguida fala com a língua presa, novamente, mas bebe água e volta a falar normalmente. Depois de trocar de roupa, Mariette percebe que a roupa que sua mãe fez está ficando pequena. Ela também vê que passou tanto tempo que mudou a história original e sobreviveu, ainda assim, o templo está obsessionado com seu pai. Ela decide pedir a Kun que veja a seu redor em busca de perigo. Mariette diz para Penny que irá brincar fora e que ela não precisa acompanhá-la, já que Aaron vai com ela. Ao encontrá-lo, ela diz que Aaron se parece a um cavaleiro de um conto de fadas. Mariette diz que quer subir alto. Ela diz que quer ir mais alto e ver o bosque, então ele a leva para um terraço, onde é impossível até ver se um inimigo entrou. Ela diz que se sente como um gigante, complementa dizendo que nos livros que sua mãe lia, os gigantes eram grandes, fortes e amáveis. Aaron diz que sua mãe é descendente de um gigante, tornando ele meio gigante, e é um segredo que só Mariette sabe. Ela diz que irá guardar o segredo dele. Mas Aaron e diz que ela não precisa protege-lo, como escolta, a vida dele era dela, ela não gosta disso. Ela pensa direito, com mais calma, os descendentes de gigantes podem usar relíquias antigas dos gigantes, que têm um grande poder. Mariette, que então pede para Aaron protegê-la para sempre, ele diz que irá protegê-la até o seu último dia de vida.